34. Comer e beber. Bem próximo do recapitulação. Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado em nossas ruas. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Então ele mostra aqui para nós aqueles que dizem: nós comemos e bebemos na tua presença e ouvimos você ensinando. O versículo vou ler agora e vou explicar. Né? O versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Ficaram ensinando, pregando. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Às vezes chegamos até ensinar na rua. Aí ele está dizendo: comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Muitas vezes nós estamos aproveitando de todos os recursos da nossa inteligência, da nossa criatividade, da nossa saúde, da nossa oportunidade, da nossa vida, da nossa existência, de forma egoísta. Você está dividindo isso com ninguém. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Muitas vezes a nossa fé, muitas vezes está intelectualizada. Quando é que a fé está intelectualizada? Quando eu tenho muito conhecimento, mas pouca prática. Quando a minha prática, eu chego a ter tanto conhecimento que acho que é impossível praticar. Já pararam? Vocês já viram algumas pessoas dizer assim: eu aprendo, eu sei tudo isso, mas não consigo pôr em prática?
Isso é a frase da fé intelectualizada. É quando eu aprendo tanto que não sei como colocar em prática, que não acho momento para colocar em prática. É como se eu pensasse assim: nossa, para que saber tanto? Já passaram por isso? Assim, de pensar assim: como é difícil pôr em prática o que eu sei? Quando você pensar assim: como está sendo difícil pôr em prática o que eu sei, é que você sabe mais do que coloca em prática, a ponto de se congelar. E então você está vivendo uma fé intelectual. Aí você vai ver a diferença daquele homem, daquela pessoa, que não sabe 1% do que você sabe e já está fazendo um monte de coisa. Mas sabe qual é a diferença entre ele e você? É que ele não sabe o que você sabe. Por isso é que ele não se congelou. Ele só sabe o que ele faz na prática. E você só sabe o que você não faz. Por isso não consegue colocar em prática. Compreenderam? Existem pessoas que elas não esperam atingir um alto padrão de intelectualidade, de conhecimento para pôr em prática. Porque elas querem trabalhar consoante aquilo que sabem. Elas não querem deixar a montanha de conhecimento sufocar ela. Tanta teoria intelectualizada, geralmente ela foi acrescentada, aumentada pelo conhecimento dos outros. E não pela minha própria experiência. Eu preciso das minhas mãos calejadas, não tem jeito. Eu preciso pegar numa panela quente para saber o que é quente. Eu preciso pegar em algo gelado para saber o que é gelado. Não adianta eu ficar só estudando o que é gelado e o que é quente. Eu posso saber, mas não saberia passar por isso, viver isso. Compreendendo? E às vezes, quando eu for assaltado por algo gelado ou algo quente, eu nem sei o que é, porque eu só tenho conhecimento na teoria e não na prática. Chegar a saber tanto que não sabe nem sequer ensinar. Porque para começar a ensinar, tem que começar do beabá. E quando eu sei muito, já não quero mais falar piada. Imagina um professor PhD ensinando alguém a ler. Ele não tem paciência. Ele precisa ter, no máximo, uma pós-graduação. Aí ele aguenta. Quanto mais evoluído de conhecimento, mais ele quer ensinar o que ele recentemente sabe. As bases do conhecimento já ficou muito longe. Ele não quer nem mais lembrar dela. Ele acha, às vezes, que nem precisa mais dela, de fato. Não precisa mais, mas precisa. Ué, muitos de nós dizemos assim: Deus me livre, eu não consigo ensinar alguém a ler e escrever. Mas você aprendeu a ler e escrever. É amar. Compreendeu? Fica muito longe, a gente fica muito distante da prática. Isso é importante entender. Reportando-se ao nome de Jesus, no dia da análise minuciosa, quando a morte abre, de novo, a porta espiritual, eis que terão a ver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Então, conheciam e intelectualmente decoraram até algumas passagens bíblicas. Mas tudo era intelectual. Intelectualidade não significa inteligência, não significa conhecimento sábio. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido ao trem. Assimilar a lição da existência própria não lhe interessava a mente inconstante. Por que nós... Veja como casou. Ele já falou aqui da recapitulação, que a história é inconstante, instável. E aqui ele está completando. Por que nós não somos constantes? Ou, perdão, por que nós não assimilamos o conhecimento? Porque nós não somos constantes.
Eu aqui agora, falando com vocês nesse momento, posso despertar aquela vontade. Agora eu vou aprender, agora eu vou começar a praticar. Mas saio daqui, muda. Eu não sou constante. Eu sou instável. Por isso a história da humanidade é instável. Eu não permaneço com aquele afinco, com aquela proposta. Eu vacilo. E aí, o mundo, eu fico às vezes 1 a 2 horas aqui por semana, é muito pouco para o chamado do mundo. O tempo todo, incessantemente. Então, nesse vacilar, eu volto agora a lembrar disso no próximo sábado. Vacilo de novo. Próximo sábado. Vacilo, então, é muito lento. É lento o processo. Eu não me empenho, eu perco o foco. Então, por isso a nossa história é inconstante. Conheceram o Mestre, ele está falando. É verdade, nós também. Mas não o revelaram em seus corações. Ou seja, eu aprendo, eu sei que esse é o caminho, eu sei que o Cristo falou-nos a verdade, eu sei que um dia eu vou ter que seguir esse bem. Por que eu não começo? Algo parece que me prende, algo não deixa eu seguir em frente. Eu sei que dia mais ou dia menos, hoje ou daqui um milhão de anos, eu vou ter que seguir esse caminho. E quanto mais tempo eu passar para começar a seguir esse caminho, mais terei acumulado possivelmente erros que terei que corrigir. É mais ou menos assim, eu estou com a minha casa limpinha, a faxineira acabou de passar, deixou tudo beleza. E vai falar assim, olha, cuidado, não demora muito para você manter essa casa limpa. Eu sei que quanto mais dia eu passar sem limpar minha casa, mais suja ela vai ficar. Quanto mais tempo eu levar para limpar, mais sujeira, mais desordem, eu vou ter mais trabalho. Manter seria mais fácil. Mas eu opto por deixar um dia começar lá na frente, quem sabe, sabendo que eu vou ter muito mais coisas para reparar. Conhecia o Mestre, é verdade, mas não revelou em seus corações. Também Jesus conhecia a Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Jesus não veio ao mundo e ficou falando de como ele e o Pai eram conhecidos próprios, de como era Deus, de como Deus tratava ele, e ficou falando da vida dele com Deus. Pelo contrário, ele se omitiu nisso para nos ensinar como nós deveríamos crescer e chegar até Deus. Isso é humildade. Ele poderia passar a vida inteira dele só falando de como era a relação dele com Deus. E nós ficaríamos de boca aberta. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens, ensinando a verdade. Entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essa o entendesse e concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Tudo o que ele fez foi impecável para ser dado a ele culpa ou falha em algum momento. No entanto, ele foi crucificado e morto. Ao final. Simplesmente porque a visão e o conhecimento que ele tinha para nós naquela época era impossível de entender. Era muito elevado. Então, não tinha como duas pessoas ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Era, no caso, ideias. Uma tinha que prevalecer. E, no caso, parecia que ele era o mais fraco. Crucificamos, matamos ele e mandamos para o espaço. No entanto, e aí as sombras se apoderaram, tomaram conta. É isso. E, com o tempo, o poder começou a favorecer inúmeras fantasias e ilusões. Hoje, as sombras são grande parte desse planeta, grande parte das ideias que tem este planeta, firmados hoje, até em questões de direitos, de justiça, são ideias das sombras.
e não pés do Cristo. Infelizmente. Ele diz assim: não bastará crer intelectualmente em Jesus. Não basta só saber. É necessário aplicá-lo a nós próprios, colocar em nossa execução. A colocar em nós. Aplicar, pôr em prática. O homem deve cultivar a meditação no ciclo dos problemas que o preocupam cada dia. Olha bem, ele não está falando, o homem deve se preocupar com o passado. O homem deve ficar preocupado com o seu futuro. Ele está falando assim, ó, o homem deve cultivar meditação, oração, análise, reflexão no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Agora, hoje, já. Eu estou preocupado com alguma coisa hoje. É hoje que eu vou refletir sobre isso. Ontem aconteceu algo, não estou preocupado. Acabou. Não tem que me preocupar mais. E no futuro, pede a Deus. Eu vou resolver cada situação a seu dia, a seu momento. Eu vou gastar energia conforme a necessidade que o dia me clama. Eu não vou jogar minha energia. Muitas vezes eu me sinto muito cansado. Eu estou jogando energia. Provavelmente ficando muito pensando no passado ou muito preocupado com o futuro. Eu me sinto desanimado, jogando energia. Eu me sinto triste, só fica olhando para o passado. Olha, gente, nós estamos aqui hoje, é presente. Para cá é passado, para cá é futuro. Toda vez que o seu pensamento vai para o passado, ele volta triste. Todas as vezes. Ah, Guto, mas a gente não tem só coisa triste no passado. Mas fica triste por não tê-lo mais no presente. Então vamos lá. Se eu vou para o passado e penso em algo triste, eu volto muito triste. Se eu vou para o passado e penso em algo muito alegre, estou muito feliz quando eu volto para hoje, eu fico triste porque não tenho. Então, passado não serve para nada. Eu vou agora para o futuro. Toda vez que eu vou para o futuro e volto, eu estou ansioso, com medo. Medo de quê? De não acontecer aquilo que eu estou pensando que vai acontecer. Mas se eu for para o futuro, pensando nos meus sonhos e coisas maravilhosas, você vai voltar com medo e não conseguir realizá-la. Tá certo? Então, não permita fazer essa flexão. Fique no presente, no agora. É o único momento que você tem todo o poder. Você não tem o poder de mudar o passado e não tem o poder de fazer o futuro. Você só tem o poder de mudar o presente. Toda decisão que você tomar, toda atitude que você tomar, você muda. E mudando o presente, você constrói o futuro. Porque o futuro é só consequência do presente. Então, quando você começar a se preocupar somente com o presente, e agora vamos fazer aqui um pequeno exercício que a gente sempre está fazendo ele, para vocês entenderem como é leve o nosso dia. Vamos fechar os olhos e imaginar que eu morri hoje. Morri. Tá bom? Pense assim, acabamos de morrer. Já estamos no mundo espiritual aqui. Qual o problema que você tinha que não deixava você dormir, que realmente você precisa resolver? Você morreu.